Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Simone, eu sou pedagoga, mãe de um anjo azul e mãe de uma adolescente também. Neste canal nós temos o objetivo de levar um pouquinho de informação sobre o autismo, o que eu vivencio com o Rafa e o que eu vivencio enquanto professora. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos inadequados. O que seriam esses comportamentos inadequados? O que fazer quando esses comportamentos são apresentados? Os comportamentos inadequados são as respostas que as crianças dão a determinadas situações. Então, são respostas como o grito, o choro, a agressão, a autoagressão. É o que nós chamamos de crise e de colapsos. E por que isso acontece? Eu vou sempre falar com vocês, levando para vocês algumas informações de vivência com o Rafa. O Rafa tem 3 anos, ele por enquanto é não verbal e as habilidades de comunicação estão sendo trabalhadas nele. Então, muitas habilidades ele ainda não possui, mas é uma criança que deseja fazer as coisas como outras crianças, só que não compreende muitas vezes o porquê não pode fazer determinadas coisas. Ou às vezes ele tenta se comunicar coisas simples como uma água, ou ele quer comer alguma coisa que não é naquele horário que pode comer, ou não pode comer aquilo, como por exemplo ele tem um transtorno alimentar onde ele come papel. E eu não consigo explicar para ele que aquilo não é nutritivo. Ele não tem compreensão ainda para me compreender. Então, ele não tem essa habilidade ainda trabalhada. Então, o que vai gerar nele? Irritação. E essa irritação vai gerar um comportamento inadequado. Por isso, uma dica que eu dou muito grande assim, para os pais e professores é observar o que está causando este comportamento. Por quê? Porque se eu souber o que está causando, eu posso antecipar esse comportamento dele, fazendo com que ele não venha ter um comportamento inadequado por algo que eu posso ajudá-lo. Então, por exemplo, com relação a esse transtorno que ele come papel. Eu, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a fono, pensando em possibilidades, descobrimos uma estratégia que ajudou bastante. Não que sumiu com os comportamentos. Hora ou outra ele tem, hora ou outra ele se irrita. Mas na maioria das vezes, quando ele vai para comer um papel, nós trocamos isso por uma uva passa, que é uma coisa que ele gosta e não faz mal. Então, o que eu faço com ele? Eu troco por algo que ele gosta de comer, então ele fica satisfeito também, fica feliz, eu diminuo o sofrimento dele de apenas arrancar o papel da mão dele, sem ele compreender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então eu troco, eu fiz uma troca com ele, eu tracei uma estratégia, mas para isso eu tive que observar as possibilidades que eu poderia ter para ajudá-lo. Porque nós temos que pensar o seguinte: o porquê que ele está tendo esse comportamento, e esse comportamento está trazendo sofrimento. Tem até autistas que, para se reorganizar por conta dos estímulos sensoriais, que é o que nós falamos no vídeo anterior, que acabam causando neles uma sensação de dor, e eles não conseguem expressar para o outro, dizer que aquilo está incomodando, eles usam algumas estereotipias, como ranger os dentes, arrancam o esmalte do dente, rodopiar, às vezes roer as unhas até se machucar. Então, eles muitas vezes dentro da crise, dentro do comportamento inadequado, eles não medem a consequência do ato deles. Então, por isso, é importante observar o que está. É uma constante observação. Eu poderia dizer assim que é uma das partes que mais angustiam nós, pais. Porque nós temos ali uma criança que aparentemente, aos olhos dos outros, está fazendo uma birra, né? Ah, mas é porque você tirou alguma coisa dele.
ou porque ele quer atenção, ou porque ele quer algo que não pode. Tá, pode até ser por isso. Só que eu não consigo negociar com o meu filho, eu não consigo conversar com ele, eu não tenho recursos de colocá-lo no cantinho do pensamento para refletir o que ele fez, lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, recursos que nós teríamos com as crianças típicas de comportamento, com ele eu fico mais restrita, porque tudo nele ainda está sendo trabalhado. Então, por isso, qual que é o papel da família, dos terapeutas? É lógico, é desenvolver essas habilidades, mas mediante a coisas que incomodam eles, que vão causar esses comportamentos, é traçar estratégias para antecipar esses comportamentos. E eu só consigo isso se eu observá-lo sempre. Por exemplo, uma situação que aconteceu, não com o Rafa, com outra criança, em que ele estava sendo desfraudado. E nesse desfraude, a família não observou que alguma coisa do banheiro, que depois eles foram ver que era a umidade do banheiro, mas que isso causava nele uma sensação muito ruim e ele não conseguia ficar lá dentro. Aí a família não podia tirar a criança depois que ela entrou em crise, chorou, para ela não entender que foi recompensada na hora do choro. Um determinado dia, essa criança chorou tanto que ele bateu a cabeça na pia e se machucou. A família entrou em desespero e arrancou ele de lá urgente, né? Não sabia o que fazer e até com peso na consciência de ter deixado ele o tempo todo chorando. No dia seguinte, eles voltaram à rotina do desfraude. Quando eles chegaram com essa criança no banheiro, ele não pensou 2 vezes. Ele não chorou, ele não gritou, ele tacou a cabeça na pia. Porque ele compreendeu, olha como o cérebro deles é concreto. Ele compreendeu que daquela maneira eles iam retirar ele do banheiro. Então, é uma parte muito séria, porque eles não têm noção das consequências das atitudes deles. Igual quando nós saímos com o Rafa e precisamos limitar o espaço dele, porque ele não entende, porque ele não pode correr no meio da rua assim, em direção aos carros. Ele não entende às vezes porque ele não pode subir em determinados lugares. Então ele quer fazer tudo isso e nós podamos isso o tempo todo. Vai causar uma irritabilidade? Com certeza. O que nós temos que fazer? Quando nós percebemos que isso está causando uma irritabilidade nele, lógico que a gente não vai ter como fazer sempre isso, mas nós mudarmos, darmos outras funções, estarmos o tempo todo se reinventando, né? Para fazer com que ele não sinta essa irritabilidade e não tenha o comportamento inadequado por conta de estímulos, da falta de comunicação ou de qualquer outro motivo que o leve a ter este comportamento. Bom, criança está lá, começou com um comportamento inadequado. O que fazer? A primeira coisa a fazer é observar se onde ele está se jogando, se o que ele está fazendo não está agredindo ele e ninguém. Se estiver, nós temos que mobilizá-lo e não olhar para o rosto dele. Por quê? Para não reforçar. Qualquer coisa que for dita, sendo não faça isso, ai que coisa feia, ou qualquer outra fala no meio da crise, é um reforçador para aquilo. Só vai intensificar aquele comportamento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar em silêncio e segurar. Se não estiver fazendo escândalo em um lugar que não é perigoso, pode deixá-lo ali. Um tempinho. Depois, se a criança, naquele momento, der uma parada por conta de algum outro estímulo, o que é que você vai fazer? Você vai dar função para ela. Pega isso, pega aquilo, vamos lavar o rosto, vamos lavar as mãos, para que ela compreenda que você vai atendê-la, mas não no meio daquela crise, não no meio daquele comportamento. Vamos supor que a criança está numa crise que não para. O que fazemos com o Rafa? Nós pegamos o tablet dele e ligamos bem alto, num canto, não para ele, como se nós estivéssemos assistindo.
E aí, com o estímulo auditivo, ele já fica daquela parada. Nessa parada, eu já dou vários comandos, tiro o foco dele daquela crise e vou dando funções para ele e na sequência eu procuro atendê-lo naquilo que está incomodando. Sempre eu vou conseguir isso? Claro que não. E isso é uma coisa que eu divido assim de coração aberto com vocês. É doído fazer. É doído fazer. Por que é doído fazer? Nós compreendemos a necessidade de todas essas atitudes firmes para que eles compreendam que essa maneira não é uma maneira legal de comunicação. E comecem a se adaptar e aceitar outras maneiras adequadas de comunicação. Só que nós sabemos que ele não está fazendo isso porque ele está me batendo com a intenção de me bater, ele sabe o que está fazendo, ele quer me agredir, é maldade, é mal educado. Não. Então, por isso que dói. Dói porque ele quer se fazer compreender e não está sendo compreendido. Algum estímulo pode estar causando dor nele e ele não está conseguindo se expressar. E eu, enquanto mãe, o pai dele, a família, temos que tentar amenizar esse sofrimento. E só vamos conseguir isso conhecendo o nosso filho. Por isso que eu decidi gravar esses vídeos, para levar um pouquinho de informação, para que possamos compreendê-lo e tornar a vida deles mais tranquila. Porque isso, gente, causa muito sofrimento para eles. Esse é um tema muito longo, vou retomar ele com vocês, vou convidar as terapeutas para falarem um pouquinho também, até com mais embasamento teórico e prática, né, com outras crianças que elas têm, sobre os comportamentos inadequados, algumas dicas a mais, falarei num próximo vídeo com vocês, para não deixar esse vídeo muito longo, cansativo, e para manter o objetivo de levar informação. Precisamos conhecer os autistas para que possamos tornar a vida deles mais tranquila. E é só a partir da informação que é possível isso. Eu agradeço vocês, uma boa semana, um feliz Dia das Mães, em especial para a mãe dessas crianças especiais, verdadeiras guardiãs que estão aí com essa missão de desenvolver essas crianças e aprender muito com elas. Pode ser por um mundo mais azul. Tchau, tchau!